dia! Estamos começando mais uma live. Eu creio que a noite de hoje o Senhor preparou para trazer uma palavra poderosa sobre nossos corações. Então fique conosco, não nos abandone, em nome de Jesus. Vamos deixar alguns minutinhos aí, pessoal entrando. E eu creio que cada um que entrar nessa live, o Senhor vai trazer uma palavra profética em nome de Jesus. Tem dias que a pressão aumenta. Avelar, seja bem-vindo nessa live, que Deus te abençoe. Deixa eu já aproveitar, gente, colocando aqui o comentário. Que Deus decide então. Ó, Bibi já chegou aqui nessa live, glória a Deus. Seja bem-vindo em nome de Jesus. E germinando a árvore que vai crescer. E o que hoje você não vê. Deixa eu já mandar pro povo essa live em nome de Jesus. Vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado. Mas de uma coisa você não pode esquecer: que cada segundinho é aprendizado. Deus está lapidando o diamante que é você. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e te fortalecer. Deus quer te moldar, quer te lapidar. O que hoje machuca vai fazer crescer. E mesmo que o processo seja dolorido, vai te dar resistência e vai te fortalecer. Aê, Gabi, Deus abençoe, seja bem-vinda a essa live. Bia, um tererê, Deus abençoe. Nael já está aqui nessa live, hein, Nael? Aí sim, glória a Deus. Lindo, né, Gabi? Esse louvor é maravilhoso. E veio de encontro ao tema da live, né? Processos. Aleluia. Então aproveita, gente, esses primeiros momentos da live, esses minutinhos, que 9h05 a gente está começando em nome de Jesus. Aproveita para compartilhar com mais um em nome de Jesus, que eu creio que o Senhor marcou a noite de hoje para alcançar mais uma vida, para alcançar alguém que precisa entender que processos são necessários e que em todo um processo Deus está conosco. Em nome de Jesus. Minha mãe também chegando aqui na live. Deus te abençoe, mãe, seja bem-vinda. Em nome de Jesus. Quanto a isso, gente, vai me falando se o som tá chegando ok aí do outro lado, né? Em nome de Jesus, porque tem que estar tudo certo para o reino de Deus, em nome de Jesus, ser glorificado. Porque não vai ser eu falando, não vai ser o Gabriel falando, mas vai ser sim o Espírito Santo de Deus direcionando as nossas vidas, direcionando essa live para tudo aquilo que o Senhor tem para direcionar sobre nossas vidas, em nome de Jesus. E você vai ver, toda essa situação vai te surpreender. Pode até demorar, mas Deus não falha. Ele está contigo e vence a batalha. Vai valer a pena e você vai ver. Nos detalhes Deus está cuidando de você. Pode até demorar, mas Deus não falha. Jesus. E as suas lágrimas estão regando. Eu não sei nem mais como que faz live, gente. Tanto tempo sem fazer live que a pessoa até fica perdida. Misericórdia. Mas vai dar tudo certo em nome de Jesus essa noite. Vai surpreender. É que o processo às vezes é tão demorado. Bom, 9h05, vamos começar em nome de Jesus oficialmente essa live. Então,
Que Deus te abençoe mais uma vez. Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do meu perfil do Instagram, né? Estamos aí, a cada mês nós temos uma live com um tema específico. Nós vamos trabalhando durante o ano, durante o mês. Só que desde maio a gente não está tendo live por falta de tempo. Mas no mês de agosto o Senhor nos trouxe para um tema específico que é processos. Na nossa vida, a Lu está chegando aqui, que Deus te abençoe, Lu. Processos são necessários, tanto na nossa vida pessoal, como na nossa vida espiritual, na nossa vida sentimental, na nossa vida profissional. Existem processos. E muitas das vezes o processo traz um medo, traz uma insegurança, como eu vou compartilhar uma reflexão antes do Biel entrar aqui na live. Então nós muitas vezes nos prendemos com medo do processo. Mas o processo ele é necessário para viver tudo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. Porque a partir do momento que nós entendemos que Deus direciona nossas vidas, Ele vai direcionar a nossa vida pessoal, Ele vai direcionar a nossa vida espiritual, Ele vai direcionar a nossa vida profissional, Ele vai direcionar a nossa vida em tudo. A partir do momento que você se permitir viver o direcionamento de Deus. Então, antes de qualquer coisa, antes de compartilhar uma palavra, antes de qualquer outra coisa, vamos orar. Apresentar esse momento ao Senhor. Porque, como eu pude dizer para alguns, o Senhor mudou todo o esquema de um mês. Geralmente, primeiro vem o vídeo do canal do YouTube, depois vem as lives. Mas o Senhor quis começar no mês de agosto com uma live ao vivo aqui no Instagram para alcançar a tua vida. Então você não está aqui por acaso, é porque Deus marcou a noite de hoje, no dia 10 de agosto, para te alcançar com uma palavra poderosa sobre o nome de Jesus. Então que neste momento você venha estar conectado ao céu. Venha estar conectado para aquilo que Deus tem para liberar sobre a minha e sobre a sua vida. Talvez não vai ser algo que você queira ouvir, mas vai ser algo que Deus quer ministrar sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Amém? Então vamos orar ao Senhor, apresentando esse momento nas mãos dEle. E que Ele possa direcionar tudo, porque tudo é para a honra e para a glória do nome dEle, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai bendito, entramos na sua presença mais uma vez, Senhor. Primeiramente para te agradecer por mais uma live, por mais um projeto que o Senhor ativou no meu coração. Pai, porque nós queremos que a partir do momento que nós nos colocamos na tua direção, o Senhor alcança vidas, o Senhor cumpre propósitos. Pai, não importa o processo que nós estamos passando, não importa a fase que nós nos encontramos, mas o que importa é o que o Senhor tem nos direcionado. Pai, então em nome de Jesus eu apresento cada vida que está aqui presente na live, eu apresento cada um que vai entrar ao decorrer da live, e cada um que vai entrar, Senhor, no final, ou assistir posteriormente, Pai, no IGTV, lá no YouTube, Pai, que vidas venham ser alcançadas e entender que os processos são os direcionamentos que o Senhor tem sobre nossas vidas para viver algo poderoso, para viver algo extraordinário na Tua presença. Pai, que toda distração nós anulamos e denunciamos nesta noite. Pai, que cada vida venha se receber, a semente vai ser liberada sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que toda falha técnica, em nome de Jesus, já caiu por terra. E que o Teu nome, somente o Teu nome, venha ser glorificado. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Kellen, Deus abençoe, querida, Deus abençoe. Juninho também, manda um abraço pro Juninho. Francisco, Deus te abençoe. Pessoal, então vamos lá ler o tema da live. E quando eu estava montando a divulgação, o Senhor me trouxe esse versículo tão conhecido. Às vezes parece ter uma frase clichê, né? Mas é algo que Deus quer direcionar sobre as nossas vidas. Porque o plano de Deus, ele é maior do que os nossos planos. O sonho que Deus tem para nossas vidas é um sonho maior. Não é algo que você talvez sonhe, mas o sonho de Deus é maior sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, em Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz assim: Eu é que sei
que pensamento tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então o Senhor sabe o pensamento que tem de nós, pensamento de paz e não de guerra, pensamento de amor e não de tristeza, não de desesperança, mas o plano de Deus é um plano perfeito, como diz o Renascer Praise 18. Então, gente, vocês possam entender em nome de Jesus. Talvez você esteja passando um processo tão louco na sua vida, mas é Deus te direcionando para você viver os pensamentos que Ele tem sobre a sua vida, em nome de Jesus. E na reflexão de hoje, eu pude, essa semana, a minha amiga Karina, ela leu um post para mim aqui do Instagram, do pastor Júlio César. Isso me chamou muita atenção porque estava falando justamente sobre processos. E todos nós vivemos um processo, eu estou vivendo um processo muito louco. E minha mãe, ela pôde dizer para mim esses dias, mas você já vai colocar sua cara em live? Eu falei, eu vou. Porque eu sei aquilo que Deus tem para liberar sobre nossas vidas. Não importa o processo que você está passando, não importa o momento que você está enfrentando, o que importa é o Deus que está com você, o Deus que está guerreando as suas guerras, um Deus que justifica, um Deus que te ama, é um Deus que faz nova todas as coisas. E os pensamentos do Senhor são de paz e não de guerra sobre a tua vida. Lu Andreotti, que Deus te abençoe, seja bem-vindo a essa live. Sil, minha amiga, Deus te abençoe. E eu quero ler esse post para vocês aqui antes do Bibi entrar aqui e compartilhar algo poderoso em nome de Jesus. Que diz assim, ó: uma verdade absoluta. Para viver o propósito de Deus para nossas vidas, precisamos passar por processos. E são esses processos que nos moldam e nos fortalecem para chegar ao nosso destino. Moisés viveu 40 anos no palácio de Faraó. Parecia perdido em seu propósito, mas Deus o escondeu lá para capacitá-lo. Depois passou mais 40 anos no deserto, sendo moldado por Deus, a fim de ser o que ele nasceu para ser, o libertador de Israel. Processos falam sobre dúvidas, incertezas, medo, solidão, abandono e principalmente sobre dor. Dentro do processo teremos de lidar com ambientes desfavoráveis, pessoas difíceis, conflitos e crises. E tudo isso é necessário para nos preparar. O bebê precisa passar pelo processo da gestação até o parto. A lagarta, para virar borboleta, precisa passar pelo tempo do casulo. Tudo coopera para o nosso bem. E chegará o dia de romper. A sarça queimou para levar Moisés para um próximo nível. Noé rompeu com a cobertura da arca para viver um novo tempo. Se você está crescendo, é porque você está sendo levado a um próximo nível. Pássaros só voam porque um dia romperam a casca, o que os limitava. Existem ambientes que são só para um tempo específico. Existem pessoas que são somente para um tempo específico. Existem crises, desertos, que vão cumprir o propósito em nossas vidas e vão passar. Se o pássaro viver só dentro da casca e não quiser sair, ele morre lá dentro. O processo é necessário, mas ele tem um tempo determinado. Deus tem o poder de nos impulsionar para uma próxima fase. O menino Moisés cresceu. É impossível segurá-lo dentro de casa. Joquebede entendeu isso. Não há como ficar naquilo que não serve mais. Se você cresceu e o processo chegou ao fim, é hora de romper. E por isso que a casca quebra. É por isso que a bolsa no útero da mulher se rompe. Quando o ambiente não te comporta mais, quando pessoas já não servem mais, é hora de viver o próximo nível. Deus sabe o que fazer para te tirar do processo. A sarça vai queimar. O ambiente de dor é de crescimento. É o útero da próxima fase. Suporte os processos. No tempo certo, Deus te arranca daí. Então que você possa entender essa reflexão.
no tempo de Deus, Ele te tira desse processo. O processo gera dor, e dor gera crescimento. Então que você entenda isso nessa noite em nome de Jesus. O processo é necessário para o seu crescimento em nome de Jesus. Mateus, Deus abençoe, seja bem-vindo a essa live. E agora, sem mais delongas, né, gente? Quero aqui, já vou chamar aqui o meu querido, né, que eu já posso... Bibi Cortez. Eu acredito que eu já mandei, gente, o convite para ele, misericórdia. Em nome de Jesus, que vai, em nome de Jesus, convite, hein? Seja bem-vindo, querido. Obrigado, gente. Gente, para quem não conhece, ele vai se apresentar, mas esse aí é o Gabriel Cortez, mais conhecido como Bibi Cortez, do Renascer Hall. E eu sou muito suspeito para falar da Renascer, porque eu tenho um carinho muito grande. Já passei por um processo da Renascer, eu fui da Renascer também. A camiseta já não deixa negar isso, né? Então, sinta-se na liberdade de compartilhar tudo aquilo que Deus já depositou sobre o teu coração. Mas primeiro eu quero que você se apresente. Para quem é o Gabriel? Quem é o Bibi Cortez? Bibi Cortez é nada mais nada menos do que filho de Deus, que tem a sua identidade firmada nele. Filho também da minha mãe e do meu pai. Sou da Renascer há uns 10 anos, eu acho, ou mais, talvez. Faço parte do Presidência, 18 anos, e tô aí com o meu ministério, sou líder também, e vamos pra cima. Glória a Deus. E quantos anos você tem, meu filho? Tenho 18 anos. Meu Deus, uma criança, gente. O mesmo 18 anos foi criança. Mas são processos, né? A idade é um processo que a gente vai passando, a gente vai crescendo. E nessa sua trajetória, antes de você compartilhar o que Deus colocou no seu coração, essa sua trajetória, como que foi esse processo? Foi de estudante de ministério, na dança, de liderança? Foi um processo muito demorado, mas eu creio que foi de propósito mesmo, para me amadurecer. Mas foi algo bem tranquilo, assim. Eu comecei a desenvolver a minha vida com Deus no começo desse ano, depois do acampamento da minha igreja, que aí eu decidi umas situações pessoais minhas. Eu falei, não, é isso, vamos pra cima e pronto. E aí, desde então, é um processo muito bom, porque eu acho que o processo que te forma, né? Não é a chegada que te forma. Então, assim, a minha visão é que eu gosto de passar por processos, saca? É muito importante, porque o processo gera um crescimento, né? Às vezes a gente não quer crescer, né? Sim. O ser humano não quer crescer porque é gerador, a gente sai de uma zona de conforto, e para viver o que Deus tem, não é natural, é sobrenatural o que Deus tem sobre as nossas vidas. Né? Sim. E é incrível isso, porque é isso, o que Deus tem para nós, a gente sai da zona de conforto, passar por esse processo, e a gente sai por tudo aquilo que Ele tem para nossas vidas. Amém, é isso mesmo. Então, fique na liberdade de compartilhar aquilo que Deus colocou no teu coração, porque eu sei que algo Deus já depositou no seu coração, desde o dia que eu te fiz o convite, e já deu o timão. Quero te agradecer por ter aceito esse convite e compartilhar a importância do processo. Bom, já vou direto ao ponto, então, vamos lá. Quando Deus estava criando o mundo, né, criando as coisas, no 7º dia ele descansou. E essa palavra descansar, na Bíblia está relacionada com curtir. Antigamente eles, deixavam a carne curtindo, saca? A carne curtindo, sabe? Para pegar um sabor e tudo mais, enfim. E o que me veio a reflexão é o seguinte: a gente quer sempre fazer uma coisa em cima da outra, sabe? A gente quer sempre produzir as coisas. E a gente acaba perdendo os processos e deixando de curtir os processos, sabe? Porque o processo é realmente para nos formar. Porque a linha de chegada, a gente só vai chegar lá se a gente estiver pronto. Então, a gente precisa descansar, sabe? Aprender a descansar em Deus. Eu sei que é muito bom produzir algo, mas acho que aprender a descansar, e que nem o Pai, que é soberano, porque
ele não tem sono, ele não precisa descansar. Se ele quiser, ele cria tudo de novo e um dia tá bom. Mas ele fez isso para mostrar pra gente que é necessário a gente contemplar aquilo que a gente faz, sabe? Por exemplo, eu sou um artista e faço um quadro. O artista, geralmente, quando ele faz um quadro, ele já não vai para outro quadro. Ele fica lá contemplando o quadro dele, fica admirando, fica curtindo o quadro dele, sabe? Olhando aquilo que ele fez. E ele se orgulha do que ele fez, sabe? Por mais que talvez não é a melhor obra que ele fez, enfim. E acho que é isso, sabe? A gente precisa dar uma freada. A gente tá sempre desesperado em correr atrás das coisas, sabe? Tipo, meu Deus, o que vai ser da minha vida amanhã, daqui um mês, daqui um ano? E a gente perde o olhar, sabe? O olhar das coisas simples que estão ao nosso lado, que tá acontecendo. E Deus tá querendo falar com você, só que você tá tão focado lá no futuro que você não tá com os olhos fixos nele. Então a gente precisa curtir mais esse processo, sabe? Aprender a curtir o processo. Não seja... Porque o processo sempre é ligado a uma coisa muito dolorosa, né? Tipo, tô passando por um processo. Tal. E eu sei que é doloroso, mas acho que dá pra gente mudar a ótica, sabe? Como Jesus fez com o mundo. Ele mudou toda a ótica dele, do mundo. E a gente muda a ótica e entendeu que o processo é algo... Tentar levar o processo como algo bom, sabe? Tentar ser constante, porque a intensidade não vale tanto quanto a constância, sabe? É melhor eu ler a Bíblia, por exemplo, 20 minutos todos os dias, do que ler só segunda-feira, 3 horas, saca? Acho que é isso. É bem isso. E, por exemplo, eu gostaria de fazer muito louco. Eu preferi dar um tempo. Às vezes nós precisamos dar um tempo para ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Sim. Porque a gente está sempre agitado, querendo. É muito bom fazer muitas coisas no reino. Mas nós precisamos parar, respirar e ouvir o que Deus tem para nossas vidas. Porque a gente está tão, como você falou, a gente está agitado. Você nem sabia que ia falar isso. E a gente está tão agitado, a gente não ouve Deus falando, a gente não ouve Deus direcionando, e nós nos esquecemos que Deus está controle de tudo. Se Ele quiser que a gente avance mais, a gente vai avançar. Mas se é tempo de parar, a gente precisa parar. Só que a gente não entende isso, né? É verdade. Uma das coisas, acho que mais difíceis da caminhada cristã é realmente entender o tempo e a voz de Deus, saca? Tipo, entender que talvez aquilo daria certo se você fizesse naquele tempo, mas se você fizer no tempo dele, vai dar mais certo ainda, saca? É bem isso, porque não, às vezes a gente quer fazer do nosso tempo, do nosso jeito, da nossa maneira, e quando a gente coloca a mão, estraga. E a gente tá acostumado, né? A gente tá acostumado com rede social, TikTok, então são sempre coisas cada vez mais curtas, um monte de informação na nossa cabeça, e a gente não absorve nada, saca? A palavra fala pra gente meditar, e a gente não medita nada, tipo, a gente vê um monte de conteúdo, tipo, acabei de ver um versículo no Instagram, falei, caraca, que da hora. Aí o outro vídeo é de alguém sofrendo um acidente e, tipo, meu, quanta informação tá na minha cabeça, velho. Eu acabei de ver um negócio, nem pensei naquilo, saca? E acho que a gente precisa desse tempo, sabe? Tipo, pensar. Pra quem lê livro, pô, ao invés de ficar procurando sempre um livro novo pra ler, que já pensou em reler os livros, saca? Às vezes Deus tem algo diferente pra falar do que Ele falou quando você leu, saca? Porque você leu com um nível de maturidade, e aí Deus te levou num processo para outro nível de maturidade, e agora você relendo de novo, Ele vai abrir outro leque na sua mente, saca? Isso mesmo. Que a palavra do Senhor falou que a palavra se renova toda manhã. Sim. A gente vai ler um texto hoje, a gente tem um entendimento hoje. Aí, daqui um tempo, a gente vai ter outro entendimento de uma forma diferente. Porque Deus vai nos direcionando para uma coisa diferenciada todos os dias. Uhum. Não é todo dia a mesma coisa. Pode ser a mesma palavra todos os dias, mas todos os dias é uma essência diferente. Porque Deus tem nos direcionado para algo diferente. Só que a gente não entende. A gente é bombardeado todos os dias com informações. Como você falou, a gente viu uma coisa aqui agora. Aí, 2 segundos depois, eu vi um vídeo do TikTok. Uma música mal nada a ver. Aí vai de novo. Aí vem um vídeo aleatório, aquela monte de informação, a pessoa acaba ficando perdida. Ela consegue processar as informações. Uhum. Falam que a gente é a geração das informações, mas
sem conhecimento nenhum, saca? A gente não medita em nada, a gente não para pra pensar em nada. E eu tenho essa dificuldade de meditar nas coisas, porque eu tô acostumado, assim, tipo, ser pilhado toda hora, assim, em tudo, assim, ministério, vida pessoal, sabe? Pô, preciso estar fazendo e tal. Tipo, ler a Bíblia, não, preciso ler mais vezes, preciso ler mais capítulos, preciso ir pra frente, saca? E às vezes Deus tá tentando falar, tipo, poxa, calma aí, mano. Só que às vezes a gente tá tão cheio de coisas em volta, e aí Deus leva a gente pro deserto. E aí o deserto é um processo dolorido mesmo, saca? É Deus tendo misericórdia de você e falando, olha, vou te levar pro deserto, não pra ver você sofrer, porque eu gosto, mas pra que você ouça a minha voz, saca? Que nem João Batista, ele tinha de tudo pra ser um cara extremamente top. Ele era filho de sacerdote, ou seja, podia ser um cara muito conhecido, enfim. E ele decidiu ir pro deserto, saca? E de tanto que ele ficou no deserto, sabe, meditando nas palavras, enfim, ele se tornou a voz do que clama no deserto. Então, tipo assim, ele é um exemplo de processo, saca? Ele entendeu o processo, entendeu que ali era o lugar de ouvir a voz de Deus, se esvaziou de tudo, tirou todas as informações ao redor dele e ficou lá, quietinho, só ouvindo a voz de Deus e curtindo o processo. Aí vem, Jesus mesmo passou um processo. Jesus já não nasceu com, né, já com um plano perfeito para cumprir aqui na terra. Sim. Só que ele começou a cumprir a partir dos 30 anos. O que Jesus fez nos 30 anos? Ele estava dentro do templo, ensinando os fariseus. O pessoal tudo falando que era filho dele. Imagina os fariseus da época. A gente, falando nos dias de hoje, a gente tem que ter o conhecimento. Quem é esse menino? Quem ensinou esse menino? O conhecimento veio do céu. Veio diretamente de Deus. Então, nós devemos ter esse conhecimento também. Deus passou por esse processo, por uns 30 anos. Ele começou o seu ministério, morreu na cruz, voltou para o céu. Ele cumpriu o propósito dele. Esse processo que ele tinha. Só que o nosso processo continua todos os dias. Só que a gente é paralisado por situações que nós passamos e não conseguimos entender que a gente precisa prosseguir. Sim. É verdade, assim, sabe? Nós temos que entender o processo e entender que o nosso processo está ligado a algo maior. Assim como Jesus, sabe? Ele suportou todas as coisas porque ele sabia que, sabe, a vida dele não era baseada ali no que ele estava passando. A vida dele era totalmente por um propósito maior, sabe? Salvar a humanidade. Então, por exemplo, quando Jesus estava no barco e teve a tempestade, ele dormia, porque ele entendia que o propósito dele não era aquilo, saca? Nada ia parar o propósito na vida dele, porque ele tinha uma relação direta com o Pai. Só que ao contrário, quando Jesus foi pro Getsemane, eu acho, que ele foi orar, os discípulos que dormiam, por quê? Porque eles não entendiam o processo, sabe? Eles não entendiam o propósito. Então, se você entende o propósito, automaticamente o processo fica mais tranquilo, sabe? Fica tipo, mano, eu sei que eu tô passando aqui, mas meus olhos estão em outra coisa, sabe? Eu tô focado nas coisas do céu. E é bem isso, porque às vezes os discípulos dormiam. Eu imagino Jesus naquela agonia, porque ele já sabia o que ele ia passar. Ele pediu para afastar o cálice, só que a vontade do Pai seja feita. Sim. Imagina Jesus, eu tenho até um livro que eu li recentemente, ano passado, quer dizer, e falando sobre a crucificação de Cristo, descrita por um cirurgião. Então a atenção de Jesus foi tão grande, que por isso que ele teve um suor de sangue. Os vasos capilares estouraram, porque a pressão que ele estava sofrendo era muito forte. Então imagina a pressão que ele estava sofrendo e os discípulos dormindo. A gente age assim também, como você estava falando. A gente está fazendo um propósito, você não está nem aí. Está nem ligando, tá lá, ó. Vai levando, igual o Zé Comodino. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Só que não é assim. A vida cristã não é assim. Não é deixa a vida me levar, temos disposição. Isso, acho que nós que temos que levar a nossa vida com Deus, saca? Não tem essa, deixa a vida me levar, tipo, se Deus quiser ele vai fazer, se Deus não quiser ele não vai fazer, e tipo assim, não, tem que ter uma resposta clara de Deus. Deus quer? Beleza. Se Deus quer, também beleza, entendeu? Então a nossa vida tem que ser todos os dias, sem cessar, constante, saca? A gente fica pensando muito na intensidade do que a gente faz. E se a gente fazer de pouquinho em pouquinho, Deus vai amadurecendo, saca? Ele vai levando a gente num processo. Às vezes pode ser doloroso, às vezes pode ser
geralmente não nos tira da zona de conforto, mas se a gente entender o propósito, vai ficar muito top. Nós precisamos entender, o Senhor não enxerga além do que a gente enxerga. Se eu não me engano, acho que em Isaías vai falando isso, Isaías 55, se eu não me engano. Que a visão do Senhor é além do que nós enxergamos. O Senhor já enxerga o amanhã, o final desse processo, só que a gente, que nem aquele jeguinho, né? Aqui com a viseira, a gente não consegue enxergar além daquela visão humana, porque a visão humana é limitada. Por isso que o justo vive pela fé, porque a fé é uma visão ampla. Você não está enxergando, mas você crê que você vai viver. É isso, e acabou. Então é isso, viver milagre, viver o processo, viver algo poderoso da parte de Deus é viver pela fé, confiar que Ele está no controle, que nos colocou nesse processo, que a gente precisa caminhar para esse processo, nós vamos chegar no ponto final. E o processo é difícil entender às vezes. Às vezes é difícil porque a fé é algo que a gente não consegue ver, então, poxa, confiar em alguém que a gente também não consegue ver, tipo, caraca, como é que eu vou confiar? Só que eu acho que a presença dele já basta, sabe? Ele já estando conosco, já basta. A gente não tem que ficar se preocupando com, não sei se eu vou dar certo, não sei se eu vou dar errado. Porque dando errado ou certo, a única promessa que ele fez é, eu estarei com vocês. Então o Espírito Santo tá com a gente, sabe? Independente do processo. Então, curte o processo, sabe? Para de ficar pensando nas coisas que estão por vir, tipo, e se? Não aconteceu e se? Pensa no que aconteceu. Tipo, o que eu posso fazer agora, saca? Não, eu posso orar, eu posso jejuar mais, eu posso buscar mais a Deus. Então curte, sabe? É gostoso. Durante esse 1 ano, passei por um processo muito bom. E quando eu olho minha vida agora e olho pra trás, você começa a ver que as coisas todas estão ligadas, assim, saca? É muito louco, assim, depois que você chega. E isso é vida com Deus. Viver a vida que Deus tem para nós é loucura. Eu costumo falar o seguinte: viver o que Deus tem é loucura, porque a gente não sabe como vai ser. A gente sabe que precisa viver porque o plano dele é perfeito. E a gente querendo ou não, o plano dele se cumpre. A gente pode impedir a vida de Deus muitas vezes. Mas o propósito dele não é se cumprir. Ou pela dor ou pelo amor. Então a gente escolhe o caminho que a gente quer caminhar. Às vezes tenta fugir, a gente sabe do chamado, a gente sabe que tem que tomar vergonha na cara, prosseguir para aquilo que Deus quer, mas a gente não quer. Aí o Senhor vem, nos coloca no deserto, como você falou, aí se toca. Eu tenho que fazer um programa, né? Aquele bom besta, né? Acontece um monte de coisa que só tem que fazer, né? Nossa, não, a gente é muito cabeçador, misericórdia. Deus é muito bondoso com a gente, porque, nossa, se dependesse da gente, nem sei onde a gente estaria agora, de verdade. E bem isso, porque a gente é uma cabeça dura, né? Se a pessoa pisa no nosso pé, ela já quer pisar nos 2 pés dela. E a gente é assim, só que todos os dias nós erramos, e Deus nos perdoa todos os dias. Essa é a maior raiva do inferno, a maior raiva do diabo, porque ele errou uma vez só. E foi distribuído do céu, do poder que tem no céu. Ele foi lançado. E todos os dias nós pecamos, nós falhamos, e o Senhor vem com perdão, com a graça, com a misericórdia do Senhor, e nos perdoa e fala assim, tu errou, mas continua, porque eu tenho um plano na sua vida. Nossa, sim. E a gente que se afasta de Deus, 100% das vezes, qualquer pessoa que se afastou de Deus por algum motivo, sempre foi a pessoa, nunca foi Deus, saca? Deus sempre esteve ali, só que eu falo que ele é muito educado, saca? Tipo, ele não entra. A soberania dele tá em todos os lugares, em todas as coisas. Só que tem uma coisa que a soberania dele não pode fazer. Ele não pode obrigar a gente a amar ele. E saca, isso é tão muito louco assim na minha cabeça, porque um Deus todo soberano, saca? Tipo, ele é tão educado, tipo, manso, e a gente tem que amar ele, saca? A gente tem que falar, não, eu abro meu coração. Porque se a gente não abrir, ele não vai entrar. Saca? Então, eu falo que Deus é muito educado. E realmente, porque ele não é por força nem por violência. Você vai nos direcionando. Por exemplo, a gente sabe que está errado, mas a gente ouve aquela voz no fundo, falando, nossa, tá errado. Porque as pessoas falando com a gente sempre persiste no errado. Porque o Senhor não vai te forçar a mudar.
Porque você precisa ter uma mudança de vida. Para ver uma novidade de vida, como diz a palavra. Então, em Apocalipse também vai falando, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir, abrir a porta, eu entrarei e serei contigo. Então, você não vai forçar. O diabo vê uma brechinha, ele já entra, escancara, já destrói a sua vida por completo. Deus não, como você falou, ele é educado. Ele vai falar, ó, filho, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E você precisa estar atento para aquilo que Deus tem para sua vida. Sim. É, de verdade. Ele é, nossa, super educado, assim, saca? E assim, é questão de palavras. Só de falar, tipo, não, Jesus, entra aqui no meu coração, saca? Eu te aceito. E a gente que complica todas as coisas, sabe? A gente fica criando problemas em coisas que não tem. E ele tá falando, mano, só falar que não entra, saca? Então, a gente que é muito educador, a gente que muda a ótica de todas as coisas, saca? Depois do momento que a gente começa a desenvolver uma vida com ele, a gente começa a entender mais a ótica dele e automaticamente a gente começa a querer ter essa ótica e ele vai nos moldando, saca? Moldando o nosso coração, moldando as coisas, tudo para deixar mais parecido com ele e aproveitar a vida da melhor forma. E é bem isso, porque não tem como a gente entender um processo, entender qual será o final de um processo, se a gente não tem intimidade com o dono do processo. E como a gente vai saber o que Deus tem para nós se a gente não tem intimidade com ele? Sabe quem ele é, o que ele tem para nossas vidas? E durante um processo, porque o ser humano é engraçado, quando dói, ele se move. Então o processo dói, ele vai se aproximar de Deus. Então é uma ferramenta que Deus tem também, é o processo da dor para te trazer de volta para um caminho de poder, para um caminho de milagre, para um caminho de cura e de libertação. Sim. E ele quer dividir os processos dele, sabe? Ele quer dividir os desejos do coração dele conosco, sabe? Saca? Por exemplo, em Gênesis, que ele chama o homem para dar os nomes aos animais. E quando eu li isso, eu fiquei, caraca, mano, obrigado, Deus. Sabe? Porque ele poderia dar o nome. Ele poderia falar, não, isso aqui vai chamar isso, vai ser isso, isso, isso. Mas ele chamou um homem humano que poderia pecar, poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele chamou para participar da divindade que é a criação que ele fez, sabe? Da perfeição. E a gente tem que estar aberto a isso, sabe? Ele tá chamando a gente, tipo, meu, deixa eu te compartilhar isso aqui, tô a fim de fazer isso aqui, o que você acha, saca? Esse é o papel do intercessor. Ele é um intermediador entre Deus e o que Deus quer fazer. Então, por exemplo, quando... eu não sei quem, não sei se foi José, da cidade de Sodoma e Gomorra, que falou assim, não, Deus, mas e se tiver uma pessoa lá, cujo coração é reto a ti e tal? Aí Deus fala, não, vou salvar, tá bom. E assim, e por causa da pessoa, Deus salvou a família, saca? E isso foi muito louco, tipo, cara, Deus deixou o cara interferir no que Deus vai fazer, saca? Tipo, todo soberano se diminuiu e olhou pra baixo e falou, o que você acha? O que você quer que eu faça, saca? O que você acha que eu posso fazer? E é muito louco, saca? Ele quer dividir as coisas que ele tem, os desejos do coração. E a partir do momento que você começa a conhecer os desejos do coração dele, cara, isso é muito bom, mano, é muito bom, porque aí realmente aquela frase que a sua vontade seja feita vira verdade dentro de você, sabe? Porque você sabe que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, assim, independente do que ele fizer, talvez naquele momento vai parecer ruim pra você. Tipo, poxa Deus, esse processo aqui, isso aqui você tá fazendo passar, mas você tá tão íntimo com ele que você fala, não, mas sua vontade é boa, perfeita e agradável, sabe? Eu sei que você tá cuidando de mim, então vamos junto. E é isso, que você começa a entender que não importa, sua vontade é uma, mas a de Deus que vai prevalecer. Você consegue ter essa maturidade espiritual, né? Sim. Eu fui falando antes da pergunta, a mulher de Ló, ela andou para trás. Deus deu uma ordem, vai e não olhe para trás. E muitas vezes nós vamos no processo e nós olhamos para trás porque a gente fica com saudade do que não estava vivendo. Deus está nos chamando para o novo, a gente está olhando para trás. Para as velhas práticas, tudo aquilo que nós deixamos para trás. Deus fala, olha, o que está para trás do passado não te pertence mais. É daqui para frente, eu quero fazer uma nova história. Só que a mulher de Ló, olhou para trás e perguntou se ela virou uma estátua de sangue.
E quando nós olhamos para trás, nós nos paralisamos. Nós ficamos mais calmos mesmo. Nós não caminhamos nem para frente nem para trás. Então aqui, ó, para estagnados, porque Deus não nos colocou assim. A gente nos deu a liberdade de escolha. A Lula disse, colocou no jardim. Ó, você pode comer de todos os frutos, mas não come do fruto do conhecimento do mal. Se comer, o bicho pega. E juntamente o fruto que eles quiserem. E tipo assim, a árvore era do conhecimento do bem e do mal. Então, assim, não é só porque é bom que é bom pra você, sabe? Então, às vezes, por exemplo, apareceu, sei lá, alguém tá procurando um emprego e aí, poxa, apareceu uma oferta de emprego top, salário top, tudo top. E aí Deus fala, não, você não vai nesse emprego. E a gente fica tipo, por quê, velho? Aquilo era bom pra mim. Só que Deus tá falando, isso é bom aos seus olhos, mas aos meus olhos eu tenho algo melhor pra você, saca? Isso é ruim pra você. Então, a gente tem que entender que não só o mal, mas como o bom também, às vezes não é pra nós, saca? E tá tudo bem, tipo, tá tudo bem. Ele tem melhor ainda. E é bem isso, nós falando do emprego, né? As pessoas focam o salário, os benefícios. Só que, infelizmente, o que acontece? Então, você tem, tá? Um emprego de domingo a domingo. A pessoa fala, não, eu vou conseguir por canto, eu vou conseguir ficar firme. Começa a trabalhar, começa a ficar cansado, aí vai pra igreja, aí começa a perder a comunhão, começa a perder um monte de coisa. Deus não tem isso pra nós. O Senhor já sabe que vai acontecer isso. Ao mesmo tempo ele permite acontecer, porque fala, chega na frente e fala, vou passar tudo, a pessoa primeiro, no fim, fala, nossa, eu errei, né? A gente fala, né? E aí, filho? Você que escolheu, mas vamos começar de novo, você pode começar. Então, através das nossas escolhas, que a gente acaba, né, se prejudicando mesmo. Sim, sim. Nossa, a gente é muito cabeçudo. A gente escolhe umas coisas às vezes. Acho que Deus fica olhando, tipo, vai lá, vai bater a cara e depois você volta aqui, tá bom? É bem que nem o pai, né? A criança tá começando a andar, o pai deixa a criança andar, a criança cai, começa a chorar, e o pai fica achando graça. Aí você lá, pergunta o filho, vamos de novo. Aí Deus nos dá a liberdade para a gente poder quebrar o cara, para poder aprender, porque através dele a gente aprende também. Sim. Eu tenho certeza que Adão, quando saiu do jardim, e Eva, vira a realidade que eles estão vivendo, eu pisou na bola. Com certeza. Para que eu fiz isso, né? Sim. E eu penso que, assim, tipo, o mais difícil, eu acho que não é largar o que é ruim. O mais difícil é largar o que é bom. Porque, assim, todos nós temos um propósito. É um propósito top, o maiorzão. Só que eu penso que dentro desse propósito, a gente tem vários propósitos de vida. Várias etapas que a gente precisa concluir. E aí, o mais difícil é a gente passa, por exemplo, eu quero, sei lá, o meu propósito agora eu quero entrar em tal companhia. Beleza. Pô, passei mal processo doloroso e tal, mas eu curti. Eu ouvi tudo que vocês falaram na live, tal. Cheguei na companhia. Aí agora Deus fala assim, então agora você vai ter que sair da companhia. E aí você fica tipo, quê? Saca? E acho que isso é mais doloroso. É mais doloroso você tirar o que é bom do que tirar o que é mal, saca? Porque você chegou ali e é bom, só que agora Deus tem algo melhor pra você, só que você vai precisar de novo passar por um processo para que quando você chegue naquele outro propósito, você chegue maduro, com autoridade, unção e vai pra cima, entendeu? E é bem isso, porque a partir do desligamento, você se desprender de algo que você gosta, é ruim. É uma renúncia, porque para viver o que Deus tem para nós é uma renúncia. Porque a gente está tão pegado ali, pegado da companhia, está na companhia ali, aquela comunhão, aquela loucura toda. Mas você fala, ó, seu tempo aqui já acabou, você precisa ir para o outro tempo. No fim do mês, eu vou fazer uma bastante volta no canal do YouTube. Então, Deus, às vezes, nos tira de situações, de locais, porque a gente precisa voar para outro nível, para outro tempo, para outra ocasião. Então, Deus nos tira para viver algo novo. Só que para tirar,
aí dói. Dói, A gente tem que dói. se desprender para poder avançar. Igual a Abraão. A Abraão teve que sair do meio da família para poder viver tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Talvez se ele estivesse dentro do seio da família, ele não estaria vivendo, não teria paz de multidões, não teria uma descendência gigantesca. Porque talvez ele iria limitar em muitas coisas. Só que Deus tirou ele dali. Ele é algo poderoso. A história de Abraão é uma história incrível, né? Sim. Não, eu já tava lendo Gênesis, né? E aí tem uma parte que me marcou muito, que fala que é Jacó. Ele tá na casa de Labão, tá milionário lá na casa de Labão. E aí ele ouve umas conversas e tudo mais, vê que Labão não tá muito afim de ele ficar lá. E aí Deus fala assim, olha, pega as suas coisas e vai embora. E aí ele termina a frase falando assim, e eu estarei com você. E assim, isso ficou na minha cabeça, saca? Tipo, e eu estarei com você. Ou seja, a presença de Deus era muito mais importante do que Jacó tinha, saca? Porque ele ia sair ali da casa de Labão. Pô, ele podia ser atacado no caminho, tanto que logo depois ele manda umas ofertas lá para Esaú, para ele tentar se reconciliar com o irmão dele. E aí ele fica com medo, porque o povo que ele tinha não sabia se proteger. Então ele separa o povo para, caso Esaú ataque ele não perca tudo. Ou seja, ele correu vários riscos, tudo porque o Senhor falou assim, eu estarei com você, saca? E isso já bastou para ele, tipo. E acho que isso tem que bastar pra gente, saca? Se Jesus falar assim, eu estarei com você, meu, onde quer que eu for, eu sei que Jesus vai estar comigo. Se der errado, é ele que está ali fazendo dar errado. Se der certo, é também ele que está fazendo dar certo. E é bem isso, o salmista Davi vai dizendo no Salmo isso. Mais vai um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 em outro lugar. Então o salmista Davi já entendia isso. Que a presença do Senhor já valia muita coisa. Sim. Isso precisa ser verdade nas nossas vidas. Às vezes nós queremos estar com amigos, isso é muito bom também. A gente quer estar em tantas outras coisas, isso também é bom. Mas a presença de Deus, ter alguém do nosso lado, alguém que está falando, olha, eu estou com você. Porque mesmo que qualquer pessoa te abandone, amigos, família, quando você te abandona, Deus nunca vai te abandonar. Deus não vai estar com você. Só se você não quiser que Deus esteja com você. Aí é com cada um, né? Verdade, verdade. Deus a presença dele é algo assim que a gente tem que buscar incessantemente. E isso tem que bastar pra gente, saca? A gente tem que parar de se preocupar muito com as coisas do porvir e pensar se a gente tá com a presença de Deus, saca? Porque isso é importante, só isso. A presença dele é o nosso início e o nosso fim. Lá em Crônicas, eu acho, fala que, ou Efésios, acho que é Efésios, fala que antes da criação do mundo, nós já estávamos lá, sendo criados nele para ficar com ele, saca? Tipo, então esse é o nosso início, saca? E também é o nosso fim. Porque em Apocalipse 21, eu acho, fala que Jesus, João está falando que Jesus vai descer, todas as coisas que vão acontecer, e fala que Deus, o próprio Deus vai habitar entre nós, saca? Com a sua presença. E é isso, saca? A presença é o início e o fim. Então, busca a presença, velho. Se enche da presença de Deus. E as outras coisas vão ser acrescentadas. Isso mesmo. E eu tô levando um tapa de livre aqui, né? Você é mais novo do que eu e tá aqui, ó. Ai, tá o livro, tá o livro, tá o livro, tá o livro. Eu tô assim, nossa, que legal. Então, é em busca, é processos que a gente tem de buscar aquilo que Deus tem para nossas vidas. Às vezes a gente é relaxado, eu confesso. Eu sou muito relaxado às vezes. Aí o Senhor puxa a orelha, a gente tem que começar a buscar mais a presença dele. Porque através de buscar a presença dele, a gente busca conhecer mais dele, a gente começa a entender o processo que ele passa, começa a entender o intuito daquilo. Tudo que Deus faz tem um porquê. Não é em vão. Deus não vai só jogar você no processo para nada, só para passar, porque você é bonito ou porque você é feio. Não. Ele precisa passar naquele processo porque Deus tem um porquê para isso. Sim, a gente tem que... Só que a gente também não pode parar, né? Por exemplo, não, pô, o Bibi falou isso, então eu vou ficar aqui na minha cama, ficar o dia inteiro em casa,
só buscando Deus, pô, tranquilão, tal, vou estudar, vou trabalhar, não. A gente tem que continuar fazendo aquilo que a gente tá fazendo, porque em tudo Deus tem um propósito, saca? A gente, às vezes, separa muitas coisas de, tipo, não, minha vida com Deus é na igreja, tal, mas o meu trabalho não tem minha vida com Deus, saca? E não, o seu trabalho também tá relacionado com o seu propósito, saca? Onde você tá relacionado com o seu propósito. A gente tem que continuar fazendo as nossas coisas, mas não, a gente tem que mudar a nossa ótica. Então, antes eu fazia por fazer. Agora eu faço buscando a presença de Deus nas coisas, saca? Buscando a presença de Deus nos lugares, buscando falar do evangelho quando tiver uma oportunidade, e aí vai, entendeu? E Deus vai nos colocando em lugares que a gente precisa estar, e se a gente for entendendo o processo, sabe? Entendendo que Ele está no controle de tudo, todas as coisas, não tem nada que está fora do controle dele, nada. Aí já basta, já. Isso. E a palavra que pode definir tudo isso é dependência em Deus. Se a gente depende de Deus, a gente depende da presença dele, a gente consegue passar pelo processo, cumprir tudo aquilo que Deus espera de nós, buscando a presença, buscando o que ele tem para nossas vidas, e não estando parado. Se você está nessa live, em nome de Jesus, e durante o que eu estava falando, você falou, você está parado, Deus já te revelou aqui, hein? Não é vai ficar parado, não só buscando a presença dentro de casa, se movimente para que você tenha a sua vida, em nome de Jesus. Sim. Tem coisa, né, Guilherme? Vou falar por isso. Tem uma música, acho que do Thales, que eu tava ouvindo, e aí ele fala na música assim, tão fácil te dizer meu tudo. E aí essa frase ficou na minha mente, eu fiquei, pô, tão fácil de dizer meu tudo e tal. E aí a gente sempre olha a dependência com Deus como algo difícil, saca? E não, mano, não é algo difícil, é muito bom depender de Deus, sabe? A partir do momento que você vai se relacionando com Ele, criando intimidade, você vai se apaixonando cada vez mais, e a dependência é algo tão gostoso que fica tão fácil dizer que Ele é seu tudo, saca? Fica tipo, eu tudo mesmo, então e aí, eu dependo muito dele, saca? E se Deus te colocou, a gente não pode esquecer disso, saca? Quanto mais a gente cresce na nossa vida, tanto espiritual quanto profissional, mais a gente tem que depender de Deus, sabe? A gente às vezes quer crescer para não depender de Deus e depender das nossas próprias forças, mas com a força do nosso braço a gente não vai conseguir, porque foi Ele que nos colocou lá. Então, Ele pode tirar também, e é isso. E é bem isso. E falando sobre tudo, quando uma vez ele passou por um processo de a gente está na igreja, só que o Senhor nos leva a momentos de cura, que a gente precisa passar por cura em certas áreas da nossa vida. Eu passei por um processo de cura, e a pessoa que estava conduzindo, né, ela perguntou para mim, Índio, por que Deus é para você? Aí eu falei, tudo, né? Eu falei, Deus realmente é tudo. Uhum. Só que ela disse algo que me marcou. Ela falou, Deus não é só tudo. Deus é o teu pai. E se nós entendemos a paternidade de Deus, a nossa vida muda. Muda Porque a completamente. gente só vê Deus como amigo, como alguém que é todo poderoso, que está sobre tudo. Só que nós não entendemos que Deus é o nosso pai. E o pai nunca vai querer algo ruim para o seu filho. Ele vai querer algo bom, que vai dar bons frutos. Então, se nós entendemos a paternidade de Deus sobre nossas vidas, o processo é até mais fácil. Sim, nossa, isso está muito relacionado com a nossa identidade. E é um mal que tem pegado a nossa geração tão forte, saca? Pessoas... Olha, hoje em dia tem pessoas, eu não sei, acho que é zoofilia, que pessoas que se atraem por animais, tipo... Meu, misericórdia, velho, pelo amor de Deus. Isso é falta de identidade. Isso é falta de identidade, saca? E a partir do momento que você se relaciona com ele começa a colocar identidades de tipo, meu, você é filho. Cara, as coisas, esses problemas vão saindo, tipo ansiedade, depressão, sabe? Você tem que fixar, sabe? Entender que realmente você é. Por isso que sempre quando as pessoas me perguntam, quando você perguntou também, eu falei, as pessoas me perguntam, quem é você? Eu falo, sou filho de Deus. Saca? Tipo, eu não sou Bibi, eu não sou dançarino, eu não sou professor, eu não sou, sei lá, eu não sou do Praise, eu não sou do Zoe, eu não sou do Hall, eu não sou de nada, eu sou de Deus, sou filho de Deus e tá bom, saca? Eu não sou aspirante, não sou pastor, sou filho de Deus. E é isso, saca? Essa é a minha identidade. Então, a gente precisa afirmar muito a nossa identidade, entender que nós somos
E aí a gente amadurece, ele nos forma. E é bem isso, porque o diabo ele vai nos atacar na identidade. Com Se ele certeza. atacou Jesus na identidade dele, lá em Mateus 4, vai nos falando sobre a tentação de Jesus no deserto. Jesus passou pelo projeto do deserto também. O diabo foi lá e perguntou: se tu és o filho de Deus, tentando colocar a dúvida no coração de Jesus. Só que Jesus já tinha, né, toda a identidade dele cravada dentro dele. E muitas vezes nós nos corrompemos, nós esquecemos a nossa identidade como os filhos de Deus por questões bobas. O diabo vem, mas de fragilidade, no processo que você está passando, ele rouba a sua identidade. Que é o primeiro ponto. Ele roubando a sua identidade, acabou, ele já destruiu a sua vida. Sim. Porque você começa a duvidar das coisas, saca? Você começa a pensar, pô, será que Deus tá aqui? Será que Deus fez isso? Começa a colocar a nota em Deus. E aí vai de mal a pior, saca? E voltando ao assunto, é a gente que se afasta, não é ele que se afasta da gente, saca? Mas acho que E é bem isso. Deixa eu ativar os comentários aqui, porque eu acho que deve ter alguém que deve fazer uma pergunta para você, né? Deixa eu ativar os comentários. Pessoal que tiver uma pergunta aqui pro Bibi, pode perguntar tudo, hein? Ele vai responder tudo aí, em nome de Jesus, hein? E falando sobre o processo, você é dançarina, dança demais, porque eu vejo os vídeos, né? Eu deixo meu like lá e até também das vezes. Como que é o processo de criação de dança para você? olha, meu processo coreográfico, eu primeiro escuto a música. Eu sou coreógrafo louvor, acho que já perceberam, quem me segue. Eu escuto bastante a música e eu tento entender o que ela tá falando. Se é uma música em inglês, eu vou lá procurar a tradução e tudo mais. Português é mais fácil. E aí eu escuto a música e tento transmitir aquilo que a pessoa tá falando com o meu corpo, sabe? Então, eu entro no meu quarto lá, coloco minha caixinha de som e vou indo, repetindo o movimento. E aí, durante esse tempo que eu escuto a música, eu já vou criando umas ideias na minha cabeça. Então, geralmente eu anoto, tipo, alguma coisa. Sei lá, vou fazer um giro, então eu anoto, tipo, giro em tal parte. Pra mim não esquecer também, entendeu? E aí, depois a coreografar eu olho e tudo mais. E aí, vai que vai. Mas também tem coreografias que não acontece. Por exemplo, eu já entrei no meu quarto, fiquei lá, sei lá, 1 hora, não saiu nada e tudo bem. Falei, não, vou voltar outro dia. Foi o mais recente foi Dona Maria, não? Foi o mais recente, né, que eu vi lá. Até alguém perguntou pra você a questão do seu processo criativo. Ah, sim. Eu não sei se vai essas palavras difíceis não, gente. Pelo amor de Deus. Eu sou um processo de criação, aleluia. E você comentou nessa história. E é isso, porque a gente tem um processo para tudo. Sim. Até acordar. Porque para acordar é uma coisa, Nossa, só o sangue de Deus. difícil pra mim, viu? É um processo. Você está fazendo download da alma, do espírito, até a virtude, você levanta na tarde. Porque é isso. Então a vida com Deus é um processo. Não adianta você começar hoje, você começa o extraordinário, uma boa na sua vida, uma boa relação. Você é pelo processo. Você ainda atropela o processo. Uhum. Sim, sim. Ah, uma dica também pra vocês que estão aí, ó. Acordou, vai orar. Ora, porque a cabeça tá muito vazia, então é mais fácil do Espírito Santo encher e parece que seu dia começa de outra forma. É bem isso. Eu vou pegar esse hábito, entendeu? De orar pela manhã, meu Deus, que é bem isso. Porque se a gente tem esse hábito, o nosso dia muda. Sim. Porque a gente é acostumado a falar com Deus o tempo todo, só que a gente não se prepara. Tem que for 2 minutos para falar realmente começar tudo. A gente não faz isso. Uhum. Porque a gente é ser humano, que a gente já pode, vai correndo trabalhar, aí já vem correndo, minha vida, né? Vou pro curso, volto, e a gente não tem esse tempo. A gente tem tempo para falar no WhatsApp, a gente tem tempo para ver vídeo aqui no Instagram, só que a gente não tira o tempo para ouvir e falar com Deus. Não, a gente fica falando, não tenho tempo. Nossos líderes ficam assim, não, tem que orar mais, tá? Você não tem tempo. Aí faz o seguinte, tira o celular. Pronto, vai ter tempo. Simples.
bem, tirou o celular, ou acabou, ó, foi terrível. Ou quebrou o celular, ou acabou a energia, ou acabou o pacote de internet, a pessoa vira outra. Nossa. Ela lembra que tem gente do lado dela, ela lembra que tem amigo, tem que conversar, socializar. Porque, gente, a gente vê como as pessoas conectadas no celular não é errado. Ter o celular, você tem uma vida social ali no virtual, mas também tem que ter uma verdade 24 horas ali no nome de Jesus. Porque tem gente, até no plano, andando na escada rolante, a pessoa no celular. A mulher quase falou na minha frente hoje. Porque Jesus, que ela caiu ruim, eu tô rindo. Então as pessoas estão tão ligadas que elas esquecem do mundo que está acontecendo. E às vezes a gente vive isso, a gente está tão trocado numa coisa só, ou no celular, ou qualquer outra coisa, a gente esquece que a gente tem uma vida, que a gente tem um processo, que a gente tem um propósito, que Deus é maior sobre tudo, a gente esquece, dá um apagão na mente. Sim. E a gente toda hora, tipo, por exemplo, tô fazendo nada, vou mexer no celular. Mano, ó, coisa simples. Tô fazendo nada, vou ler um livro. E olha que eu tenho muita dificuldade para ler livro, eu nunca gostei. Comecei a gostar depois que eu saí da escola. E olha lá, eu li acho que 3 livros já. Mas é isso, sabe? Tipo, tô fazendo nada, pô. Às vezes eu vou lá mexer no celular, pô, vou ler um livro, vou ler a Bíblia, vou orar, eu viro e mexe, eu me pego assim, que aqui em casa tem sacada, né, no apartamento. E aí vira e mexe eu me pego assim, parado na sacada, olhando pro céu assim, pensando, tipo, nossa, Deus, tu é lindo, mano, pelo amor de Deus. Então, tipo, pô, deixa o celular, saca? Eu era muito viciado, e hoje em dia eu tô muito menos, assim. E a minha vida espiritual decolou, assim, depois que eu fiz isso, saca? Mudou totalmente, assim. Tô muito mais conectado, assim, com Deus. Mas... É mesmo, tirar esse tempo, porque a gente, né, quem não participa da Vigília da Dança, em nome de Jesus, já deixa o convite aqui, que eu já tô ansioso pela próxima, hein? Avisa o Bispo João que eu já tô ansioso pra próxima. Então, a galera Avalanche vai chegar causando, hein? E eu conheci a Vigília em 2018, se eu não me engano. Foi até que gerou no meu coração a vontade de dançar em cegueira. Porque assim, eu amo a dança da Renascença, eu amo. Quem me conhece sabe que eu amo a Surprise. E existe um processo de aprender uma coreografia pela Surprise, tá? Porque vocês dançam perfeitamente. Mas a gente que vai tentar aprender é só o sangue. E eu tive um processo para aprender. Foi na vigília que gerou essa vontade. E na vigília a gente tira muito para Deus, porque não tem um celular. Porque a gente está ali, ó, entregando uma madrugada na presença de Deus. Quando era um pessoal comigo, eu falo, gente, a gente está indo para uma madrugada com Deus, para receber tudo aquilo que Ele vai liberar sobre nossas vidas. Sim. Às vezes a gente passa a madrugada no celular, conversando com um, conversa com o outro. Aí o diabo entra e faz a algazarra, tira a nossa identidade, acontece um monte de coisa. Se a gente estivesse lendo uma Bíblia, orando, ouvindo, a gente estava edificando a Jesus. Porque aquilo que nós vamos ouvir é algo que edifica. Então, no processo é muito isso. Eu sempre faço tudo no louvor. É o meu trabalho que eu não posso estar ouvindo louvor, né? Porque é muito. Eu colocar um fonezinho aqui, né? E aí a minha chefe vem junto comigo. Mas aqui em casa, se eu coloco minha contribuição aqui, e o dia inteiro. Até quando eu vou estudar, é para louvor. Então, a gente sempre tem esse hábito. Não que a gente não vá parar ali, naquele momento, mas vai se alimentando de uma coisa que vai gerar cruz na sua vida. Sim, sim. É isso, falou tudo. Gente, deixa eu ver quem tá aqui na live, dar um alô para esse povo. Minha mãe é demais. Eu vi ela falando. Minha mãe tá aqui na live, é demais. Minha mãe tá aqui na live, tá aqui do outro lado do quarto dela, mas ela tá aqui na live. Glória a Deus por isso. Você falou dela, falou, te amo, meu filho, uma fofinha. E é bem isso, né? Biel, né? Gabriel, eu quero agradecer por esse tempo de troca com você. Agradecer mais uma vez por ter aceito esse convite. Eu que agradeço. Esse momento de quarta-feira para compartilhar esses processos. Que o Senhor abençoe a tua vida, o teu ministério. Que você avance para tudo aquilo que Deus tem sobre a tua vida.
E eu creio que eu sou mesmo de que você tem para viver. Gostei muito dos seus protagonistas e que você continue sendo esse cuidado com esse garra, com essa garra, e que a sua visão possa ser cada vez mais ampla no reino, que possa alcançar vidas com o seu jeito tão espontâneo. Amém. Que Deus criou e formou para alcançar vidas. Amém. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Espero ter acrescentado alguma coisa do que eu tenho aqui dentro de mim. E vamos pra cima, cheio do Espírito Santo. E é isso. E é isso. E agora, você, pessoal, o seu pastor, pode orar em nome de Jesus para a gente selar esse momento, né? Em nome de Jesus. Eu sim. Pai, nós entramos na tua presença agora, Senhor. Quero te agradecer por essa live, por esse momento tão bom, Pai. Esse momento leve. Esse momento que o Senhor esteve aqui, Pai, nos guiando com o teu Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Pai. Que essa palavra entre em cada pessoa que ouviu essa live, Pai, em nome de Jesus, que possa acrescentar, edificar as vidas aqui, Senhor. E que a partir de hoje nós possamos entender melhor os processos que o Senhor tem para nós e entender que o nosso propósito é muito maior do que as coisas terrenas e nós possamos te contemplar, te adorar, porque o Senhor é lindo, o Senhor é incrível, o Senhor é perfeito e não há nada que esteja fora dos seus olhos, Pai. Então nós te agradecemos por isso e nós te amamos, Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Então, para você que está aí ao vivo ainda conosco, que Deus te abençoe. Tenha uma noite abençoada, o resto de semana abençoado em nome de Jesus. Dia 20 temos mais uma live aqui sobre processos. Eu recebi uma amiga minha, da minha igreja mesmo, Alana, para compartilhar um conteúdo poderoso. Então não fique de fora. Gente, sigam o Bibi em nome de Jesus. Acompanhe o conteúdo dele, porque tem voz de semana, tem dança, tem vídeo de ministração, de reflexão. Meu, esse cara é top. Eu só quero andar com gente top em nome de Jesus. Então, Bibi, que Deus te abençoe. Mais uma vez, obrigado por ter esse convite. E que você possa continuar desse jeito incrível. Eu tenho um muito especial por você, para renascer, por fazer isso. Por você, pelo Osiris, pastor Santo, que já fez live comigo. O Osiris está devendo uma live, né? Você já viu o Jesus. E o João também, eu quero ter a oportunidade de ter uma live com ele. Então eu creio que Deus, nós não somos igreja, nós somos placa de igreja. Nós somos corpo de Cristo. É isso. E nós temos uma aliança em nome de Jesus. Amém. Obrigado, viu, gente? Tchau, tchau. Deus abençoe, gente. Ótima noite.